Olá, muito bom dia, um ótimo início de semana para você que está aqui na Jovem Pan. Seja bem-vindo, aqui começa o Jornal da Manhã, segunda edição. É sempre assim, a partir das 10 horas, aqui direto do Estúdio de Vidro, a gente continua apresentando para você as principais notícias do dia. Você vai nos acompanhando aqui no nosso canal, a nossa transmissão não para, é a nossa transmissão com imagens no canal Jovem Pan News aqui no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. E também uma saudação especial para você que nos acompanha pela rede Jovem Pan News em várias partes do país. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos aos destaques desta segunda-feira, aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. A Justiça Eleitoral apura 25 mil indícios de irregularidades em contas de campanhas eleitorais. As suspeitas envolvem 53 milhões de reais em gastos e doações a candidatos a deputado, senador, governador e presidente. 20 famílias seguem desabrigadas após deslizamento em Niterói. A tragédia que ocorreu no último sábado deixou 15 mortos. Sérgio Moro diz que ministro do novo governo que sofrer denúncia consistente de corrupção deve ser afastado. Em entrevista ao Fantástico, o futuro ministro da Justiça também disse que considera a lei para a posse de arma restritiva e que maior de 16 anos já tem compreensão que é errado matar. Sobe para 31 o número de mortos em incêndios na Califórnia. 250 mil pessoas tiveram que deixar as casas no norte do estado. Caravana de imigrantes consegue carona em caminhões para seguir viagem rumo aos Estados Unidos. A Polícia do México tem organizado carros para levar 7 mil pessoas da América Central à América do Norte. Líderes mundiais se reúnem para celebrar o centenário do fim da Primeira Guerra Mundial. O presidente francês Emmanuel Macron fez um discurso defendendo o patriotismo contra o nacionalismo. São destaques desta segunda-feira. O Jornal da Manhã, segunda edição, começa agora. E o presidente eleito Jair Bolsonaro volta a Brasília nessa semana. A equipe dele vai se reunir com governadores de todo o país para discutir o Pacto Federativo. Reportagem de Luciana Verdolim. A equipe de transição de governo de Jair Bolsonaro vai se reunir essa semana aqui em Brasília com governadores eleitos de todo o país. Assim como acontece com o governo federal, os estados, eles também estão preocupados com as contas públicas e também com o orçamento para o ano que vem. O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, ele tem defendido claramente uma melhor distribuição dos recursos. Ele critica a centralização do dinheiro aqui em Brasília. Durante a campanha, inclusive, o lema foi mais Brasil e menos Brasília. Nas palavras do próprio Guedes, o dinheiro ele precisa estar junto da população. Até por conta disso, ele defende a necessidade de privatizar algumas estatais. Guedes explica que o governo ele tem que se preocupar é que o dinheiro efetivamente chegue nas cidades. Para fazer a reforma fiscal e descentralizar recursos para estados e municípios. Aí o dinheiro, em vez de o dinheiro ficar indistribuído, lembre-se que nós tínhamos Siderbras, lembre-se que nós tínhamos CSN, nós tínhamos produção de estatais fazendo aço. Onde é que o dinheiro é melhor? Nós privatizamos essa empresa. Onde é que o dinheiro é melhor? Fazendo aço numa democracia emergente ou fazendo educação e saúde? É exatamente para entender como vai funcionar esse novo pacto federativo é que os governadores eles querem conversar. Segundo o governador eleito de São Paulo, João Dória, além de ouvir os governadores, eles pretendem também expressar alguns pontos de preocupação no plano econômico. A iniciativa é nossa, dos governadores, para abrir um diálogo construtivo, republicano, com a área econômica do governo e com o próprio governo Bolsonaro em torno, repito, das boas teses, das boas causas e das boas iniciativas. A reforma da Previdência, defendida pela equipe de Jair Bolsonaro, também interessa muito aos governadores. 16 estados e aqui o Distrito Federal extrapolaram esse ano as despesas com salários e aposentadorias. O Tesouro Nacional, inclusive, alerta para o risco crescente de não sobrar dinheiro para o pagamento de despesas obrigatórias. 5 estados já gastam mais de 75% da receita corrente líquida com pessoal. Minas Gerais, por exemplo, gasta 79%. O governador eleito do estado, Romeu Zema do Novo, diz que pretende discutir o assunto durante o encontro dessa semana e buscar soluções conjuntas com outros governadores e também com o governo federal. O problema de vários estados são extremamente semelhantes, principalmente a questão do déficit público que precisa ser corrigido.
Então, estou extremamente otimista com esse momento. Além de Paulo Guedes, os governadores, eles esperam que o coordenador da equipe de transição, Onyx Lorenzoni, e o próprio presidente eleito Jair Bolsonaro também participem do encontro essa semana. De Brasília, Luciana Verdolin. Técnicos do Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral, que reúne diversos órgãos de fiscalização, identificaram até o final de outubro pelo menos 25.064 indícios de irregularidades nas prestações de contas dos candidatos nas eleições desse ano. As suspeitas envolvem doações e gastos de campanha de candidatos a vários cargos: deputado, senador, governador e presidente. O total de recursos sob suspeita soma 53.700.000 reais. A principal suspeita diz respeito a artifícios empregados por empresas para fazer doações a candidatos, o que é proibido por lei. O núcleo de inteligência envolve especialistas do TSE, TCU, MPF, COAF, PF e Receita Federal. São técnicos desses órgãos que vão avaliar se efetivamente houve fraude. Até o momento, não foram divulgados nomes dos indícios, dos candidatos que tiveram indícios de irregularidades nas contas, porque a questão ainda será investigada. Se confirmadas essas fraudes, os doadores de campanhas, fornecedores e políticos beneficiados com as irregularidades podem sofrer punições. Entre elas, há multas, suspensão de repasses de recursos públicos e até a cassação do mandato no caso daqueles que foram eleitos. E o deslizamento de terra em Niterói chama a atenção mais uma vez da população e das autoridades para a prevenção de desastres. Reportagem de Vitória Abel. O deslizamento de terra ocorrido na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, nesse sábado, levanta novamente a questão da necessidade de prevenção e redução de riscos de desastres. O acontecimento, que matou ao menos 15 pessoas no Morro da Boa Esperança, se soma em um histórico de tragédias brasileiras. De 2010 até ano passado, o país teve 18.848 desastres reconhecidos pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, entre eles deslizamentos, alagamentos, inundações e seca. Apenas no estado do Rio de Janeiro foram registrados 124 desastres de 2010 até 2016. Dentre eles estão a tragédia do Morro do Bumba, localizado também na cidade de Niterói, cujo deslizamento de terra deixou 48 mortos em 2010, e os deslizamentos na região serrana do Rio de Janeiro em 2011, com 918 mortes. A pesquisadora do Laboratório de Gestão de Riscos da Universidade Federal do ABC e doutora em Geografia pela Universidade de São Paulo, Kátia Canil, explica que dentre as ações de prevenção que podem ser feitas está o mapeamento das áreas por meio de planos municipais. E esses planos são muito importantes porque você consegue dar o grau de risco, né, de uma área, setorizar a área, definir o grau de risco, propor intervenção, fazer uma estimativa de custos e definir uma ordem de prioridade dentro do município. O Ministério das Cidades definiu por metodologia avaliar regiões em 4 graus diferentes conforme seu risco. Áreas chamadas de R1 são de risco baixo, R2 risco médio, R3 risco alto e R4 risco muito alto. Kátia Canil ainda lembra que mesmo quando se mapeia uma área como sendo de risco muito alto, a remoção de famílias não pode ser imediata. Você tem que considerar também as relações que o morador tem com aquele local, né? Não é simplesmente, você está em risco aqui, você sai daqui e mora lá como se fosse um objeto. Os pesquisadores também lembram que para o erro não se repetir novamente, é importante que o poder público realize um trabalho junto à comunidade de preparação e atenção ao risco. Vamos saber se essa chuva continua no Rio de Janeiro e em outras partes do país. Hora da previsão do tempo, Desirê Brant. Esta promete ser uma semana diferente da semana passada. Na semana passada choveu muito entre o Sudeste e o Centro-Oeste. Agora a chuva está de volta à região sul do Brasil e diminui um pouquinho no centro e norte do país. Hoje já tem previsão para pancadas fortes de chuva no interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. E devem ocorrer pancadas mais isoladas e menos intensas entre o Sudeste, o Centro-Oeste, região norte, e ainda ocorrem algumas
algumas pancadas também no interior do Nordeste. Quanto à temperatura, hoje ainda faz muito calor no Rio Grande do Sul. A máxima chega aos 35 graus em Porto Alegre. Cuiabá também com 35 graus. E em Teresina, a máxima hoje também fica na casa dos 35 graus, só que com o tempo seco. Em São Paulo, a temperatura finalmente volta a subir e a chuva se torna mais isolada. A máxima hoje chega aos 28 graus na capital paulista e aos 30 graus em Francisco Mourato. Amanhã esquenta mais um pouquinho na capital paulista e a máxima poderá passar dos 30 graus. E olha, mesmo que volte a chover no decorrer da semana em São Paulo, o calor das tardes, por enquanto, vai continuar. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brante da Somar Meteorologia. É com vocês nos estúdios da Jovem Pan. O ministro Nefe Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, manda soltar ex-secretário de Defesa Agropecuária preso na Operação Capitu. Rodrigo Figueiredo é acusado de participar do esquema de corrupção envolvendo o Ministério da Agricultura, a Câmara dos Deputados e a JBS. A Operação Capitu também prendeu Joesley Batista e 2 ex-ministros da Agricultura, Antônio Andrade, do MDB, hoje vice-governador de Minas Gerais, e Nery Geller, do Partido Progressista. Segundo o delator Lúcio Funaro, a JBS pagou propina para deputados e dirigentes da pasta, tentando obter vantagens comerciais. E aqui em São Paulo, a rodovia dos Tamoios é liberada depois de 90 horas de interdição. Fernando Martins. A rodovia dos Tamoios SP-99, que liga São José dos Campos a Caraguatatuba, foi liberada ao tráfego no fim da tarde deste domingo, depois de mais de 90 horas de interdição. A pista foi fechada na quarta-feira, depois de pelo menos 23 ocorrências de deslizamentos de terra e queda de árvores e barreira após chuvas fortes na região. Segundo a concessionária Nova Tamoios, 30 máquinas foram empregadas no trabalho de retirada de entulho, limpeza e desobstrução da pista. Essa ação já havia sido concluída no sábado, mas foi necessário esperar a avaliação de novos riscos de deslizamentos. Isso porque existe um protocolo de segurança da via, que impõe sua interdição caso seja registrado 100 milímetros de chuva em 72 horas. Os motoristas que utilizarem a Tamoios em seus deslocamentos devem redobrar a atenção, pois mesmo liberada, ainda há problemas na rede elétrica no trecho de serra, que ainda passa por manutenção. Essa é a interdição mais longa da Tamoios neste ano. Recentemente, há cerca de um mês, no feriado da Padroeira do Brasil, a rodovia passou por outro bloqueio por causa de deslizamentos de encostas, ficando fechada por mais de 30 horas, causando transtorno aos turistas que seguiam para o litoral norte. Pois é, os estragos do clima também nos Estados Unidos. Os incêndios causam destruição na Califórnia. Reportagem de Larissa Coelho. Os esforços para conter os incêndios que atingem a Califórnia nos Estados Unidos continuaram durante o fim de semana. Desde a noite de quinta-feira, bombeiros dividem recursos entre as chamas de grandes proporções no norte do estado e outras ocorrências que atingem o sul. O fogo se alastrou rapidamente e obrigou milhares de pessoas a abandonar suas casas às pressas. Pelo menos 7 mil prédios entre casas, supermercados, escolas e edifícios comerciais foram consumidos. Paradise, uma cidade de 27 mil habitantes, foi completamente destruída. Um vídeo impressionante que circula nas redes sociais mostra uma família dirigindo um carro em meio às chamas enquanto fugia da cidade. Na região de Los Angeles, a mais populosa do sul do estado, as chamas ameaçaram casas próximas à cidade de Malibu. Mais de 200 mil pessoas tiveram que abandonar às pressas suas casas, incluindo celebridades como Lady Gaga e Kim Kardashian. Pelo Twitter, o presidente americano Donald Trump culpou o governo da Califórnia pela má gestão das florestas, que, de acordo com ele, teria provocado o incêndio. Trump ainda ameaçou cortar o repasse de verbas federais aos órgãos de gestão de florestas do estado. Em resposta, autoridades afirmaram que o aumento dos incêndios florestais é um resultado do aquecimento global. A previsão de ventos fortes preocupa as autoridades, que alertam que os incêndios estão longe de serem extintos e permanecem extremamente perigosos. O Conselho Nacional de Justiça deve confirmar a determinação para que todos os juízes estaduais também tenham os salários reajustados em mais de 16%, assim como os ministros do STF. A Constituição prevê que a correção só seja feita após a aprovação de leis locais. Mas, em 2015, uma liminar obtida pela Associação dos Magistrados Brasileiros derrubou essa exigência. A principal alegação foi que os estados, muitas vezes, não aprovavam o aumento.
O CNJ passou a discutir a aplicação do reajuste aos magistrados estaduais, no que é conhecido como efeito cascata, mas a maioria já votou a favor do repasse automático. Fernando Henrique Cardoso ironiza Jair Bolsonaro e diz: talvez nem mesmo ele saiba o que vai fazer agora. Em entrevista ao jornal argentino Clarín, a FHC afirmou que não há muita clareza sobre o futuro governo e disse que o Brasil está muito polarizado e que não há muito espaço para pessoas razoáveis. O ex-presidente disse que, embora arriscada, a confirmação do juiz Sérgio Moro para o Ministério da Justiça é uma garantia de proteção da democracia. O tucano disse que foi senador, ministro e presidente, enquanto Bolsonaro foi apenas deputado, mas não escutou a voz dele. Então, não sabe dizer o que ele vai fazer. E a sinalização de que o aumento salarial de mais de 16% ao Poder Judiciário seria compensado pelo fim do auxílio moradia pode não se concretizar. O presidente do STF, Dias Toffoli, indicou que o benefício seria extinto para que o aumento salarial em efeito cascata não quebrasse ou não onerasse os cofres públicos. Mas associações de magistrados querem a volta do adicional por tempo de serviço se o auxílio moradia for extinto. A questão deve chegar ao futuro governo. O presidente eleito Jair Bolsonaro já reclamou pela internet que estão jogando o aumento na conta dele. E falando em Jair Bolsonaro, Rio de Janeiro agora, Rodrigo Viga já com a gente. É daí que você fala, Viga? É a casa do homem? Bom dia. Rapaz, eu tô um pouquinho afastado agora, tô fugindo um pouco do sol, porque, enfim, o sol tá rachando, viu, meu caro Brau, ouvintes e internautas da Jovem Pan. Bolsonaro que tem por hábito acordar cedo, sabia, Brau? Tanto que amanhã ele vai pra Brasília, ele vai num voo às 7 horas da manhã. Pro cara tá na base aérea do Galeão às 7 horas da manhã, que hora que ele tem que ter acordado, hein, Brau? Bem cedo, né? Tem check-in, tem esse procedimento todo, né? Não sei se ele usa um voo comercial mesmo, né? Como gente como a gente, mas mesmo assim tem que sair cedo de casa, né? Coisa de militar que acorda cedo, né, rapaz? E aí ele tem que justamente se programar, tem que se preparar para um período de mais visitas, de mais compromissos em Brasília, na capital federal, a partir dessa terça-feira, viu, Brau? Então ele vai para lá. A ideia, na verdade, era até antecipar essa ida para a capital federal de terça para hoje. Mas aí o que aconteceu? Descobriram só agora, né, o pessoal da equipe dele, que segunda-feira normalmente é um dia relativamente vazio, né, meu caro Brown, lá na capital federal, não é isso? A semana lá começa na terça, né? Da terça até a quinta-feira, mais ou menos, né? Exatamente. E como quinta-feira é feriado, então decidiram manter a agenda terça e quarta-feira. Ele recebeu já a visita agora há pouco aqui em sua casa, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, do deputado federal JHC. Conhece ou não? JHC? Não conheço, não. João Henrique Caldas. Ele que veio para pedir apoio do Bolsonaro para a sua candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. Ele é aquele deputado que, salvo engano, eu não me lembro direito do requerimento que ele apresentou, mas esse requerimento tem a ver justamente com o fato da suspeita de que o Adélio, né, que atentou contra o Bolsonaro lá em Juiz de Fora, teria feito uma visita à Câmara dos Deputados em agosto deste ano, antes dos fatos acontecerem. Lembrou dele? É membro da mesa diretora da Câmara dos Deputados, Brown. É isso aí, né? E que ele teria entrado na Câmara justamente no dia do atentado, né? Ele teria um álibi falso ali, ele teria um registro de que ele entrou na Câmara no dia 6 de setembro, no mesmo horário em que ele estava lá em Juiz de Fora, onde ele fez o atentado, né? E aí isso até gerou um certo tumulto ali com a equipe do Bolsonaro, que queria esclarecimento sobre isso, né? Ele veio pregar aqui também necessidade de investimentos na segurança, precisa melhorar a segurança de parlamentares, das pessoas que circulam dentro da Câmara dos Deputados, mas acima de tudo veio pedir apoio ao Bolsonaro para a sua candidatura a presidente da Câmara dos Deputados. Vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan, meu caro Abrão? Vamos lá. O presidente foi muito receptivo, nós falamos sobre os cenários vindouros e também discutimos alguma pauta em relação à eleição da presidência da Câmara dos Deputados. Essa instituição, vale dizer que é muito importante para esse novo momento que o Brasil está vivendo, e nós entramos no assunto e o presidente também me relatou que não irá interferir diretamente na eleição da Câmara dos Deputados, apesar de ter uma bancada expressiva
né, por 52 parlamentares dentro da Câmara. Você vai pedir apoio para ele, deputado? Você é candidato e quer o apoio dessa bancada? Eu sou candidato a presidente da Câmara, vou colocar o meu nome à disposição, já tenho experiência de terceiro secretário da Câmara e do Congresso Nacional, e eu acredito que há uma mudança de costumes na política e a gente precisa tirar o parlamento do analógico e trazer para o digital. Há uma nova forma de se comunicar com a população e a gente precisa fazer efetivamente uma democracia participativa que traga o equilíbrio para o Congresso Nacional, para que a gente possa auxiliar o Brasil nesse momento que tanto precisa, e há um senso de urgência para que a gente possa imprimir um novo ritmo. Então, ele gosta de ser chamado de JHC, tá, meu caro Brown? É muito grande, né? João Henrique Caldas, 3 nomes. Né? Lembrando que Oi? Melhor a sigla mesmo, né? JHC é mais fácil. Mas aí remete também ao FHC, né? É verdade, confunde. Exatamente. Então, ele é do PSB das Alagoas, ou de Alagoas. E aí, meu caro Brown, 20 internauta da Jovem Pan, ele veio aqui pedir apoio, mas o Bolsonaro tem dito o seguinte, que não quer fazer presidente da Câmara e do Senado, acha que a concentração de poder no Executivo seria muito ruim, seria muito negativa, e mais do que isso, tem dito que vai apoiar o candidato à presidência da Câmara, ou né, a presidência do Senado, em que não trave a pauta do Poder Executivo, ou seja, não quer fazer os presidentes, mas quer alguém alinhado com ele, viu, Brown? Pois é, né? E essa disputa vai ser boa, né? Para a presidência da Câmara. É um pouquinho depois, né? A disputa é só lá em fevereiro, né? Os deputados retomam o trabalho um pouquinho depois, no dia 1º de fevereiro do ano que vem, mas vamos ver o que acontece, né? O Rodrigo Maia já sai na frente, né? Com essa vantagem, com esse apoio do grupo do Bolsonaro, que é um grupo expressivo lá dentro, né? Certamente já ganha alguns pontos importantes. Segunda maior bancada na Câmara, né? 52 deputados. E pode se tornar até a primeira, né? Se houver migrações de deputados, de repente o PSL pode até ultrapassar o PT, e aí isso colocaria o Rodrigo Maia com uma vantagem bem considerável aí para esse terceiro mandato dele, né? Bem posicionado, bem colocado, e já houve uma costura antes mesmo da eleição, viu? O Rodrigo Maia andou se reunindo com o pessoal da área da segurança, a bancada da segurança, que a gente chama de bancada da bala, né, meu caro Brau? E teria feito o seguinte acordo: eu ponho em pauta as demandas de vocês naquele projeto para modificar o Estatuto do Desarmamento, e vocês me apoiem no futuro, ou me apoiam no futuro, na minha candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. Essa teria sido a postura feita antes mesmo do Bolsonaro ser eleito presidente da República em 28 de outubro deste ano de 2018, meu caro Brown. Dizendo também, importante dizer aqui, um ouvinte internauta da Jovem Pan, que eu conversei com fontes da campanha pela manhã, e elas me confirmaram que Ivan Monteiro vai ser mantido na presidência da Petrobras, embora no seu último contato com a imprensa tenha dado um ar de despedida, e que Joaquim Levy foi ministro da Fazenda da Dilma, foi secretário de Fazenda aqui do Rio de Janeiro, economista muito renomado, conhecido pela sua fama de austeridade, está no Banco Mundial, vai ser o futuro presidente do BNDES a partir do ano que vem, Brown. Tá certo, é o nosso Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro. Viga, boa semana pra você, a gente se fala. Semana mais curta, né? Tem um feriado na frente aí, a gente vai se falando. Até mais. Vou pro sol, vou lá pro sol, vou encarar o sol aqui, peguei uma guarita, tá? Uma sombrinha, mas hoje o sol tá de rachar aqui, meu caro Brown. Nesse momento já temos 33, 34 graus, já tô suando em bicas. E em Niterói continuam chorando, né? A morte daquelas pessoas na tragédia do Morro Boa Esperança, 15 vítimas, 2 ainda permanecem internadas em estado grave, donativos estão chegando e os trabalhos do Corpo de Bombeiros está sendo encerrado na manhã desta segunda-feira. Buscas por vítimas não há mais, e o trabalho nos escombros ele continua para tentar dar uma organizada nessa comunidade que já tinha tido sinais de que o pior poderia acontecer. Nos anos de 2010 e 2016, Brown, nós tivemos deslizamentos, casas foram interditadas, mas mesmo assim o prefeito e as autoridades de Niterói estão lavando as mãos, Brown. Tá certo, é o nosso Rodrigo Viga. Bom trabalho para você, Viga. A gente volta daqui a pouco, um rápido intervalo. Esse é o Jornal da Manhã, segunda edição. Até já. Jovem Pan News. Jovem Pan. Direto da redação.
A Prefeitura de São Paulo anunciou a antecipação de uma grande operação para prevenir a cidade de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. O Plano Municipal de Enfrentamento às Arboviroses começará na semana que vem, envolvendo mais de 10 secretarias e órgãos da cidade no combate à dengue, ao zika vírus, à chikungunya e à febre amarela. Ao todo, 11 mil agentes estarão nas ruas entre guardas civis metropolitanos, agentes comunitários de saúde e profissionais de proteção ambiental, que estão sendo capacitados desde 29 de outubro. No dia 24 de novembro, será promovido o Dia D, não só em São Paulo, mas em âmbito nacional. Na capital paulista, os 11 mil agentes vão orientar, distribuir material educativo e eliminar criadouros do mosquito, além de atuar em pontos estratégicos de vacinação de febre amarela. Durante coletiva nesta quinta-feira, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, destacou a importância do plano de enfrentamento para a capital paulista. A gente utilizar toda a nossa capilaridade, não apenas na Secretaria de Saúde, mas em outras estruturas da prefeitura, vai ajudar a gente a conscientizar a população, seja de evitar focos do mosquito, seja da importância da vacinação. O secretário municipal da Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, explica como será feita a ação casa a casa. As casas vazias, a campanha vai ter um papel importante, nós vamos ter disponíveis essa questão dos drones, vamos fazer um trabalho com a Guarda Civil Metropolitana também bastante importante nessa busca. Edson Aparecido destaca que a operação deve se estender até março. Já o secretário municipal de Segurança Urbana, Coronel José Roberto Rodrigues, explica de que forma as forças policiais vão atuar no plano de enfrentamento às arboviroses. Então a Guarda vai estar com os agentes de saúde fazendo a proteção deles, ajudando nesse processo. A Defesa Civil, através das coordenadorias regionais, também fazendo contato com a sociedade civil. Nós vamos disponibilizar também os drones. Nós temos drones, tem o Drone Pol, que é um programa da Prefeitura, então os drones estarão à disposição para poder fazer essa busca em lugares que a gente não chega. O ex-secretário estadual da Saúde de São Paulo, infectologista Davi Wippe, ficará responsável pela sala de situação para acompanhamento da evolução epidemiológica das doenças, assim como a definição das diretrizes e planejamento de ações. Ainda neste mês, a Prefeitura vai levar postos de vacinação a locais de grande circulação, como estações de metrô, trens e ônibus. O período de primavera-verão costuma ser o de maior incidência das doenças, justamente devido ao clima quente e úmido, ideal para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. A expectativa da gestão municipal é imunizar 95% da população paulistana contra a febre amarela. É a Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição, e falando agora sobre saúde, a Prefeitura de São Paulo começa nesta semana uma grande mobilização contra a febre amarela. Reportagem de Matheus Meirelles. A Prefeitura de São Paulo começa nesta semana a ação Extramuros de vacinação contra a febre amarela. A medida faz parte do Plano Municipal de Enfrentamento às Arboviroses e tem como objetivo levar postos não fixos de imunização para onde estão as pessoas, como terminais de ônibus e estações de trens e metrô. O centro da capital paulista é a região que está com a menor cobertura vacinal contra a febre amarela, apenas 23,2%. A cidade teve 13 casos adquiridos no próprio município. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, destaca a importância da imunização. Acho que o grande diferencial é que no último caso, as pessoas acordaram para a importância da vacinação no meio do surto. Nós estamos fazendo trabalho agora preventivo. Foi mostrado aqui o gráfico em relação na febre amarela, mas a dengue, da semana 1 e da semana 18. Não adianta na semana 18 a população sair 12 milhões de pessoas correndo para serem vacinadas. Bruno Covas destaca que a ação é preventiva, com a chegada do período quente e úmido propício para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. A região com maior cobertura vacinal é a norte, com 88,7% da população imunizada. A zona sul e oeste tem mais de 50% dos cidadãos vacinados. Nas zonas leste e sudeste, os índices não chegam à metade dos moradores. O ex-secretário estadual da Saúde de São Paulo, Davi Wippe, alerta para as fake news sobre a imunização. Agora, uma coisa que acontece muito nas redes sociais e na internet é a fake news da vacina. Isto, na minha opinião, é antidemocrático e é um crime o que é feito na internet. E sem nenhum embasamento científico.
Então nós temos uma vacina competente, uma vacina segura, extremamente testada e que deve ser usada. Davi Wipp destaca que a vacina é bastante competente e segura. A operação será feita por profissionais que atuam em UBSs próximas às estações e terminais selecionados. Os locais de aplicação estão na página da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo e pode ser acessada em prefeitura.sp.gov.br. Além dos pontos não fixos de imunização, a vacina contra a febre amarela segue disponível em todas as unidades básicas de saúde do município. E agora Brasília, José Maria Trindade, já postos por lá. Bom dia, Zé Maria. É isso, muito bom dia, Vitor. Bom dia a todos. Olha, Vitor, o presidente eleito Jair Bolsonaro é esperado aqui amanhã e da base aérea ele vai direto para o centro de formação do Banco do Brasil, onde está o governo de transição. Lá ele tem um gabinete, né, e também do vice-presidente eleito e de toda a equipe. São 30 gabinetes exatamente para funcionar este governo de transição. A expectativa é que o presidente eleito forme, a partir de agora, o seu governo. Essa será uma semana definitiva. Auxiliares dele me disseram que ele já tem ali 4 ou 5 ministros já definidos, mas que não são divulgados, porque esses ministros têm lá as suas atividades pessoais e particulares e não podem, de uma hora para outra, se desvencilhar assim para entrar no governo. É a indicação de que não se trata de político. Olha, Vitor, o político anda pronto para assumir qualquer coisa. Se for convidado para presidente da boteca de não sei, ele tá bom, aceito, não quer nem saber o que é. É pronto, só pensa naquilo. Já essa formação do governo está sendo diferente, porque vão entrar no governo pessoas que naturalmente não fazem parte da política e que não estão no governo. É o caso, por exemplo, da dificuldade que o Sérgio Moro teve em assumir o Ministério da Justiça. Ele teve que ser exonerado, vai ser exonerado ainda, ele está em férias, né? Mas muda completamente a vida da pessoa. Então, Jair Bolsonaro terá uma semana importante esta para definir o governo. Encontros com a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Rosa Weber, que não se encontrou na semana passada, né? E cancelou os encontros com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, o senador Eunício Oliveira. Pelo jeito, Vitor, esse novo governo vai mesmo ficar longe da política, viu? Pois é, né? E enquanto isso no Congresso, como é que está a movimentação, Zé? É uma semana mais curta, uma semana com feriado na quinta-feira. Na próxima semana, aqui em São Paulo, a gente ainda emenda mais um feriado, que é o da Consciência Negra. É um feriado local, em algumas regiões ele é adotado. E aí em Brasília, o Congresso parado essa semana, imagina, né? É, e principalmente a espera do comando. Todo mundo já sabe que não é mais Michel Temer que está mexendo ali os pauzinhos do Congresso Nacional, e sim Jair Bolsonaro. E ele ainda não se reuniu com líderes, ainda não definiu pontos importantes, como, por exemplo, a reforma da Previdência. Há uma ideia no governo de deixar para o ano que vem apresentar um projeto muito mais amplo, muito mais completo do que este que está na pauta, que é do presidente Michel Temer. Agora, de uma coisa a gente tem certeza: será mesmo mexido o orçamento da União para o ano que vem. Este é o trabalho da equipe econômica que agora está sendo formada, né? Os outros cargos, o Joaquim Levy, ex-ministro da Dilma, deve ir para o governo, possivelmente para o BNDES, né? E essa equipe vai mudar o orçamento que foi elaborado neste governo e será o primeiro ano do governo Jair Bolsonaro. Mas nessa semana mesmo, nenhuma previsão de funcionamento, e o que está mesmo correndo solto nos bastidores é a disputa do poder por aqui, viu? As presidências da Câmara e do Senado. E quem corre na frente, Zé, são os medalhões, são os velhos conhecidos, o Rodrigo Maia, o Renan Calheiros, no caso do Senado, são esses os nomes mais fortes agora? São, eles estão articulados, estão articulando. Rodrigo Maia está fechando uma aliança ali com todos os partidos. Tem resistências do grupo de Jair Bolsonaro, né? O PSL quer uma pessoa diferente na presidência da Câmara, para tentar dar uma sacudida ali no Congresso Nacional. Mas ali é voto secreto, né? Ali não tem jeito, mas o Jair Bolsonaro quer evitar a reeleição de Rodrigo Maia, porque o PSL acha que tem que trocar. No Senado Federal, o presidente Eunício Oliveira, que era o preferido, não foi reeleito. Renan tem um grupo forte ali, mas ele não quer ser o candidato nesse biênio. Ele prefere o segundo biênio, ele já até falou. E a ideia é que esse primeiro ano, os 2 primeiros anos aí, são de prestar atenção no futuro governo.
O nome mais forte aqui é a da líder do MDB, a senadora Tebet, que é a candidata de um grupo de senadores e pode ser a próxima presidente do Senado. Mas a coisa está meio confusa lá, porque houve muita mudança e chegaram senadores novos, meio revolucionários, né? Vamos ver se muda um pouco. Eu tenho dito, Vitor, que se muda o Congresso e não mudam os presidentes, é como você tomar banho e vestir a mesma roupa velha e suja, né? Exatamente, porque o presidente tem um papel fundamental, é ele quem vai definir a pauta, quem vai definir o andamento das coisas. Mas agora, por que essa decisão do Renan, Zé, de preferir o segundo biênio, a segunda metade do mandato? Eu até pensei que ele se tornaria alvo, né? E a resposta foi que alvo, eu já sou alvo permanentemente, o que é uma flechada para o Marte São Sebastião, lembra daquele santo com a mão na testa e cheio de flechadas? Ele se considera assim, então não é isso. A ideia é o seguinte, que esses 2 primeiros anos serão anos assim de observar, de ver como vai funcionar o governo, qual é o chamado modus operandi do governo, e nos dois anos seguintes, ali já os anos que encaminham para a reeleição, né? E são mais importantes, porque ali você já tem uma radiografia do governo, como é que está a base no Congresso Nacional, e a ideia de quem apoia o Renan é de que é preciso no Congresso, principalmente no Senado, uma força política para se contrapor à força popular de Jair Bolsonaro. Olha, quem segura Bolsonaro nesta luta, haverá uma luta ali contra o Congresso Nacional, é o apoio popular. É isso, aí o nosso José Maria Trindade, direto de Brasília, com as primeiras notícias dessa segunda-feira. Um abraço, Zé, até a próxima. Perfeito, um bom dia a todos. Falando agora da violência aqui em São Paulo, o médico fundador da Carreta da Saúde foi morto a tiros no bairro do Ipiranga. Reportagem de Fernando Martins. O médico gastroenterologista Roberto Kunimasa Kikawa, fundador do projeto Carreta da Saúde, ação que leva atendimento médico em unidades móveis à população de baixa renda, foi assassinado a tiros durante tentativa de assalto neste sábado na Zona Sul de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança mostram que o crime não levou 30 segundos para acontecer na Rua do Manifesto, bairro do Ipiranga. 2 criminosos armados abordam o médico que acabava de estacionar. A porta do motorista é aberta e os disparos são feitos. Os bandidos fogem em seguida. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a polícia foi acionada para uma ocorrência de disparo de arma de fogo. No entanto, ao chegarem, encontraram Roberto Kikawa baleado no veículo. A secretária do médico estava com ele e relatou aos policiais que os homens armados ordenaram que deixassem o veículo. E justamente quando Kikawa estava saindo, foi baleado. O médico também era diretor executivo do CIES Global, Centro de Integração e Educação e Saúde. A entidade divulgou nota de pesar, lembrando que o projeto Carreta da Saúde foi criado por Kikawa ao cumprir uma promessa feita ao pai, vítima de um câncer. A nota ainda diz que o juramento consistia em que ele fosse um médico mais humano, que olhasse nos olhos das pessoas e as atendesse com a atenção que mereciam. Com esse projeto, Roberto Kikawa atingiu a marca de mais de 2 milhões de pacientes do SUS atendidos, além de 600 profissionais das áreas de saúde e administrativa empenhados na ação. O registro do caso foi feito no 16º Distrito Policial da Vila Clementino, que prossegue na investigação. Deputados dizem que é possível votar a reforma da Previdência nessa legislatura, mas admitem que mudanças teriam pouco efeito sem alterações constitucionais. A equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro ainda tenta costurar um acordo com o Congresso para viabilizar a análise da proposta enviada pelo governo Michel Temer. Por alterar a Constituição, o texto que prevê idade mínima de aposentadoria para homens e mulheres depende do apoio de 2/3 dos parlamentares. A intervenção federal em vigor na segurança pública do Rio de Janeiro, no entanto, impede a discussão do projeto. Sem apoio à proposta inicial, aliados de Bolsonaro e Temer já discutem mudar as regras da Previdência sem alterar a Constituição. O deputado Beto Mansur, do MDB de São Paulo, diz que a alternativa seria viável, mas insuficiente. É lógico que há discussão dentro do plenário, entre os parlamentares, de redução deste texto. Por outro lado, muita gente querendo aprovar a reforma sem mexer na Constituição, coisa que também não concordo e é impossível. Até porque para você aprovar por lei complementar ou ordinária, você não consegue mexer com a idade e ela é necessária ser aprovada.
O deputado Beto Mansur lembra que o rombo da Previdência chegou a 268 bilhões de reais no ano passado e deve crescer em 2018. Aliados de Bolsonaro na Câmara acreditam que mudar a aposentadoria, mesmo sem mexer na Constituição, seria um avanço fundamental antes do novo governo. A oposição, por outro lado, descarta qualquer nova tentativa de se alterar a Previdência sem antes uma ampla discussão no Congresso. O deputado federal Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, lembra que a maioria dos parlamentares já rejeitou a reforma proposta pelo atual governo. Isso que o governo do Bolsonaro, futuro governo, vem dizendo de tentar mudanças na legislação ordinária, também me parece difícil, porque ele teria que ter uma maioria simples, né? O que torna mais fácil do que a emenda constitucional, mas exigiria um debate bastante longo. A ação do petista Carlos Zaratini seria um erro, por exemplo, acabar com a Fórmula 8595, que ele considera um avanço para os trabalhadores. O deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, reconhece que a intervenção na segurança do Rio é um impedimento. Eu não acredito que a votação apenas de lei infraconstitucional vai resolver o problema, porque nós não poderíamos enfrentar, por exemplo, a questão da idade mínima, da unificação da Previdência Pública e da Previdência do servidor público e da iniciativa privada. São assuntos que têm que ser enfrentados. O deputado Domingos Sávio afirma que o Brasil precisa de uma reforma da Previdência que acabe com os privilégios. A equipe de Bolsonaro tem reforçado que qualquer mudança na aposentadoria aprovada ainda nesse ano seria fundamental. E agora, bancos já podem receber boletos vencidos. Reportagem de Natasha Mazaro. Boletos vencidos podem ser pagos em qualquer banco, correspondente bancário ou até mesmo em casas lotéricas. A medida passou a valer no sábado e é resultado da nova plataforma de cobrança da Federação Brasileira de Bancos. Até então, boletos vencidos só poderiam ser pagos nas instituições emissoras. Esta é a última etapa da mudança, que vinha sendo implementada gradualmente desde agosto. A fase inclui boletos de qualquer tipo, faturas de cartão de crédito e doações. Segundo o diretor adjunto de operações da Febraban, Walter Faria, a medida cria uma comodidade que facilita o pagamento. A principal mudança, no nosso entendimento, é a possibilidade de um boleto de pagamento ser pago após o vencimento em qualquer canal de recebimento do banco que a pessoa é cliente, pois o sistema irá efetuar o cálculo dos encargos automaticamente. Não mais será necessário trocar boleto, sacar dinheiro no banco, ir ao banco emissor para pagar. Eu vou poder pagar esse boleto no meu banco dentro do conforto da minha casa via internet banking. De acordo com Walter Faria, além da praticidade, a implementação da nova plataforma de cobrança torna o processo de pagamento via boleto mais seguro, evitando o risco de fraude. Os clientes com boletos sem registro na plataforma e que forem rejeitados deverão procurar o emissor para quitar o débito ou solicitar o cadastramento no sistema. Segundo a Febraban, a mudança no pagamento impacta 4 bilhões de boletos processados anualmente em todo o país. Falando agora sobre educação, o final de semana foi marcado pelo segundo dia de provas do Enem. Reportagem de Vitória Abel. O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, realizado nesse domingo, abordou temas ligados aos games, uso de combustíveis e genética das plantas. Uma das questões lembrou o jogo Minecraft e demandava que o candidato calculasse as dimensões de um cubo. Outra questão, que utilizou o exemplo de carros flex, exigia do aluno conhecimento químico das diferenças entre álcool e gasolina. Neste ano, os alunos ganharam 30 minutos a mais para fazer a prova. No total, foram 5 horas de duração. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, divulgou que 29,2% do total de inscritos faltaram no segundo dia de provas. Em entrevista coletiva, o ministro da Educação, Rocieli Soares, comentou que as ausências são as menores da história do exame. Historicamente, a ausência do segundo dia sempre é maior, né? Você tem alunos que têm algum problema de logística, alguns que acabam desanimando, eventualmente, por algum acontecido do primeiro dia, mas a gente buscou trazer, inclusive, aqui a comparação, que os ausentes do segundo dia são menores também do que o segundo dia dos últimos anos também. Questionado sobre as críticas que acusaram o exame de ter questões ideológicas, o ministro disse que comissões técnicas elaboram a prova.
Primeiro a gente entregou para vocês aí, junto no material, um material explicativo de como é feita a construção das provas. Isso foi retirado do próprio site do INEP. São constituídas comissões técnicas que fazem a elaboração da prova acompanhada aqui dentro do INEP. Então, podemos dizer que o processo segue todos os ritos de segurança e aquilo que é necessário para que tenhamos uma prova elaborada com a qualidade, com o desejo que se tem. O professor Gilson Marsola, do Sistema de Ensino COC, comentou o conteúdo da prova de matemática. Uma prova extensa, com enunciados um pouco longos, muitos cálculos e que permearam basicamente 80% dos assuntos do ensino médio. Alguns assuntos de aritmética muito extensos nas suas operações, assuntos de álgebra nem tanto e alguns exercícios de geometria plana bem tranquilos até. O diretor do cursinho preparatório Ângulo Vestibulares, Ronaldo Carrilho, avalia que o Enem se aproxima cada vez mais dos vestibulares das grandes universidades. E nesse Enem de 2018, eu acho que o Enem crava seu perfil de vestibular. É uma prova muito conteudista e o nível da prova, embora a prova esteja dentro das expectativas do perfil traçado nos últimos anos, o nível da prova como um todo, ela está um degrau um pouquinho superior em relação ao ano passado. Essa é a conclusão dos professores aqui do curso. Os participantes afetados pela interrupção de energia elétrica no último domingo na cidade de Franca, em São Paulo, e Porto Nacional, no Tocantins, terão direito à reaplicação das provas de linguagens, redação e ciências humanas nos dias 11 e 12 de dezembro. Nessa quarta-feira, o INEP divulgará o gabarito oficial do exame. Os resultados estão programados para 18 de janeiro de 2019. Agora o comentário do professor Marco Antônio Villa. Eu não li essa prova, eu li a primeira de domingo passado, não esse, o anterior. Volto a insistir, a prova amarela foi que eu li de história, de literatura, das tais habilidades e tal. Eu continuo esperando a tirana do INEP, a senhora Marine Esfini, sua tirana, a senhora tem de vir a público explicar a prova. Não é para o ministro foram especialistas. Que especialistas? São semi-analfabetos que fizeram aquela prova. E instrumentos do PT, claramente. Tem um monte de questões que estão erradas. Tem textos, por que 2 textos do Eduardo Galeano, por exemplo? Tem literatura espanhola, em espanhol. Puxa, literatura em língua espanhola, que brilhante, que poderia selecionar um monte de coisa. Então, Eduardo Galeano, que é um autor menor, né? E por que um texto dele em português também? Quer dizer, você vê que falta critérios. Por que os acessos tão antigos, de 3, 4, 5, 6 anos na internet, que vem pelas regras da BNT, a data do acesso? Por que aquela qualidade daquelas questões? Né? Da geografia, um horror as perguntas de geografia. E de história, péssimas. O ataque a Gilberto Freire na questão 45, por quê? Qual a razão? E na raiz da questão, atacar o Gilberto Freire. Porque ele é reacionário? Quem é o bobalhão que fez essa questão? A senhora tem de vir a público. Eu desafio a senhora a discutir aquela prova aqui, na Jovem Pan. A senhora não tem condições de discutir, porque a senhora não conhece nem o conteúdo daquela prova. Eu duvido que a senhora venha aqui. A senhora não tem coragem. A senhora é uma tirana. Agora os pais bombardeiem democraticamente o INEP. Escrevam, exijam explicações de todas aquelas questões. Eu selecionei algumas, né? Mas tem, são inúmeras, são dezenas de questões, mas poderia pegar outras que estão absolutamente erradas, questões absurdas. A senhora, portanto, tem de dar explicações, sim. Aqui não é a Rússia stalinista, em que a senhora poderia fazer o que a senhora bem desejasse. Aqui é um país democrático, a senhora tem de vir a público e explicar, e não vale que com isso pode violar o sigilo da prova. Papo furado. Eu desafio a senhora não sabe nada de história, de literatura e de geografia. Eu duvido que a senhora venha aqui. A senhora não vai vir porque a senhora não tem coragem. Agora os pais, os alunos, protestem. Não, são 4,5 milhões de alunos. Não fiquem de cabeça baixa, não. Não é possível que o PT, encastelado na estrutura do MEC e das universidades públicas, os ditos, entre aspas, especialistas, vão decidir o destino de milhões de brasileiros. Proteste. De volta ao noticiário internacional, líderes mundiais participaram nesse final de semana da cerimônia que marca os 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial. Marcela Lorenzetto.
Mais de 70 líderes mundiais se reuniram na França para a cerimônia que marca os 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial. O armistício, que acabou com os combates, foi relembrado neste domingo em Paris, com uma solenidade no Arco do Triunfo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estava atrasado e logo depois dele chegou o líder russo, Vladimir Putin. Além dos dois, na linha de frente, ao lado do presidente francês Emmanuel Macron, estava a chanceler alemã Angela Merkel. Como anfitrião, Macron fez um discurso alertando para o ressurgimento do nacionalismo. Ele defendeu o legado de paz deixado pelo fim do confronto. Car le patriotisme est l'exact contraire du nationalisme. Le nationalisme en est la trahison. En disant nos intérêts d'abord et qu'importe les autres, on gomme ce qu'une nation a de plus précieux, ce qui la fait vivre, ce qui la porte à être grande, ce qui est le plus important, ses valeurs morales. Para Macron, velhos demônios estão despertando, prontos para semear caos e morte. Durante a cerimônia, estudantes leram depoimentos de ex-soldados e, junto ao presidente francês, reacenderam simbolicamente a chama do monumento que lembra militares desconhecidos mortos no conflito. Mesmo convidado, o Brasil não enviou representantes. No sábado, Macron e Merkel visitaram o local onde, 100 anos atrás, aliados assinaram o armistício que encerrou a guerra. Foi a primeira vez que os líderes dos dois países visitaram o local juntos. Depois da cerimônia do domingo, iniciou-se o Fórum da Paz, evento que tem o objetivo de promover uma abordagem multilateral entre os países e evitar erros que levaram à Primeira Guerra. 10h57, um rápido intervalo. Na volta, as notícias do esporte. Tem rodada cheia do Brasileirão. Teve o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 e outros destaques também. Até já. Jovem Pan News. Jovem Pan. Direto da redação. O Conselho Nacional de Educação aprovou nesta quinta-feira nova regra que permite que até 20% das aulas do ensino médio diurno possam ser à distância. Para o período noturno, esse número cresce para 30%. A norma faz parte das novas diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, que serão adicionadas à Lei de Reforma do Ensino Médio, aprovada em 2017. O dispositivo já previa a possibilidade de educação à distância, mas não a regulamentava. Rafael Lucchesi, membro do Conselho Nacional de Educação e relator da Comissão do Ensino Médio, que votou a nova regra de ensino online, disse que a medida não será obrigatória. Ou seja, cada rede ou escola poderá adotá-la por opção. No caso específico de EAD, é uma opção. É uma opção que cada rede, sistema ou escola fará. E ela vai fazer isso a partir da sua proposta pedagógica, que é liderado por educadores. A diretora executiva do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação e doutora em Educação pela PUC de São Paulo, Mônica Gardelli, pondera que o acesso à tecnologia não é igual para todos os alunos. E isso pode ser um fator de desigualdade no aprendizado. Quando você pensa em alunos que porventura não tenham as condições tecnológicas adequadas para acessar esse volume de 20% da carga horária dedicada à formação deles, se ele não tiver os equipamentos, não tiver a infraestrutura adequada, isso significa um prejuízo grande para ele. A pedagoga também ressalta a importância do aluno ser monitorado durante essas aulas e que a relação do aluno-professor não pode ser perdida. Essa oportunidade ela tem que ser aplicada com muita cautela e considerando vários fatores que envolvem a responsabilidade pelo aluno, se ele vai estar sendo acompanhado ou não, que modelo essa educação à distância vai ser fornecida, essa carga horária vai ser oferecida. A gente não pode esquecer que o papel do professor na relação com o aluno, ele é muito maior do que simplesmente a transmissão de conteúdo. Ele tem muitas outras contribuições. Essa relação é uma relação que permite a formação do estudante em várias dimensões. As novas diretrizes passam a valer assim que o documento elaborado pelo Conselho Nacional de Educação for publicado.
Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. Você vai nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube, canal Jovem Pan News. É sempre assim, a partir das 10 horas, a gente continua aqui apresentando para você as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã, segunda edição. E você participa também pelo Twitter, a nossa hashtag é Jornal da Manhã. Lá você comenta as notícias do dia, deixa o seu comentário, participa da programação da Jovem Pan. E durante o evento, o economista Paulo Tafner fala sobre a manobra pela reforma da Previdência. Reportagem de Nicole Fusco. O economista Paulo Tafner afirmou que o texto da reforma da Previdência que tramita na Câmara dos Deputados pode ser substituído pela proposta formulada por ele e por outros especialistas e entregue ao presidente eleito Jair Bolsonaro. Segundo Tafner, a manobra é possível graças a um recurso regimental que existe na Câmara e que aceleraria o andamento do projeto. Ele disse que já conversou com o presidente da Casa, Rodrigo Maia, do DEM, sobre o assunto. No Senado isso é muito utilizado, na Câmara não, a gente foi verificar, mas tem um recurso regimental que é basta uma bancada pedir, fazer um requerimento ao presidente da Casa para que o texto volte para o relator para apresentar nova redação. Isso é comum no Senado. Todo dia ocorre isso, na Câmara não. Mas nós conversamos com o deputado Rodrigo Maia, existe esta previsão. Então, se voltar para o relator, ele apresenta um novo texto. Que poderia ser esse, até porque está pronto. Para o economista Paulo Tafner, seria difícil aprovar 2 reformas da Previdência em um curto período de tempo. Se não há nada possível de ser feito, vote-se a 287. O que eu não vou, digamos assim, não tenho aceitado bem intelectualmente é a ideia de que a gente faz isso e depois faz o outro. Não faz. É só uma. Desculpe, mas é só uma. Então você tem que dar um tiro só. O texto das mudanças na aposentadoria, debatida por Tafner e pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, propõe um modelo de capitalização para quem nasceu a partir de 2014. Ela também será paramétrica, ou seja, realizada em pequenos parâmetros. A proposta estabelece ainda regras para pensão, para acúmulo de benefícios e propõe que a aposentadoria dos funcionários públicos saia do orçamento e entre em fundos de pensão. A integração entre vários órgãos será o principal desafio de Sérgio Moro em superministério, apontam especialistas. O juiz federal aceitou o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro para assumir a pasta da Justiça. No cargo, Moro será responsável pela Polícia Federal, Controladoria Geral da União e Departamento Penitenciário Nacional, entre outros. Em entrevista ao Fantástico, o juiz Sérgio Moro explicou novamente por que aceitou o desafio de deixar a magistratura entrar no governo Bolsonaro. O grande motivador dessa aceitação do convite foi a oportunidade de ir a Brasília, numa posição de poder elevada, de ministro da Justiça, e poder implementar com essa posição uma agenda anticorrupção e uma agenda anticrime organizado, que não se encontram ao alcance de um juiz em Curitiba, mas podem estar no alcance de um ministro em Brasília. O futuro ministro disse ainda que muitos incentivos e pretende atender às expectativas das pessoas, apesar de todas as dificuldades do novo superministério. Ao analisar essas mudanças, o ex-secretário nacional de Segurança Pública, José Vicente da Silva Filho, alertou que o novo desenho institucional da pasta ainda é incerto. É importante observar que o desafio se amplia muito além desses órgãos diretamente sob seu comando, com atividades também de parcerias com outras entidades, outras instituições poderosas, como é o caso das Forças Armadas, que tem um papel importantíssimo na vigilância das fronteiras. O ex-secretário nacional de Segurança, José Vicente da Silva Filho, disse acreditar que Moro também poderá auxiliar no aumento da eficiência das polícias estaduais. O professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, Carlos Ari Sundfeld, afirmou que Sérgio Moro está preparado para o cargo, mas não terá vida fácil.
Existe uma ação administrativa, para isso é preciso recursos e o ministro vai ter que brigar por isso. O contexto é difícil do ponto de vista fiscal, mas também muitas ideias de reforma que estão colocadas por aqueles que defenderam o endurecimento da legislação penal, inclusive da legislação antidrogas e da legislação sobre progressão da pena. Tudo isso pode colocar em risco direitos individuais e valores da Constituição. O professor da FGV, Carlos Ari Sundfeld, lembrou que o país tem demandas urgentes na área da segurança pública, mas não há soluções milagrosas. Para o especialista, a primeira missão de Moro no Ministério será formar uma estrutura administrativa eficiente. E agora o comentário de Vera Magalhães. Nesta segunda-feira tem uma entrevista do filho do Jair Bolsonaro em que ele volta a defender o encarceramento em massa, algo que o juiz Sérgio Moro já demonstrou ser contra e que o Dias Toffoli, presidente do STF, também diz no mesmo dia, ao mesmo jornal, que não deverá ser a política, por exemplo, do CNJ, que é o órgão que ele coordena. Então, isso já deverá gerar algum ruído. Na mesma entrevista, o filho do Bolsonaro volta a defender a inclusão de movimentos como o MST entre aqueles grupos terroristas, algo que o Moro também já disse que acha que não será o caso. Então vai haver aí algumas contradições entre aliados do próprio presidente eleito, a pauta do presidente eleito durante a campanha e o que o Sérgio Moro defende historicamente. Ele já demonstra fazer algumas modificações ele próprio, Moro. Por exemplo, ele antes era contra a adoção do tal excludente de ilicitude. E nessa entrevista do Fantástico, ele já admitiu rever a lei para que o policial em serviço, caso se confronte com alguém com uma metralhadora ou um fuzil, não seja punido. Então, nisso, o próprio Moro é quem começa a recuar. Então, a gente vai ver aí uma adequação do bolsonarismo e o Moro uns aos outros. Vamos ver como isso vai funcionar. O Congresso Nacional de Hospitais Privados discute o futuro da saúde no país. Reportagem de Fernando Martins. Garantir mais saúde para o setor de saúde. Esse é o foco dos hospitais privados brasileiros que discutem eficiência, redução de desperdício e gestão. O assunto foi discutido na última semana em São Paulo, na 6ª edição do Congresso Nacional de Hospitais Privados. A ideia dos organizadores é pegar experiências de sucesso pelo Brasil e mundo afora em gestão ética e transparente de saúde. Marta Oliveira, diretora executiva da Associação Nacional de Hospitais Privados, aponta que eficiência é assunto discutido em todo o mundo, sobretudo na saúde. Para a especialista, dentro dessa área, 3 eixos podem ser mais eficientes. Um eixo mais voltado para eficiência assistencial, como é que durante a assistência você gera mais eficiência e mais valor. Um outro operacional, dentro da operação do sistema de saúde, o que pode ser mais eficiente? Como é que se dá a relação entre todas essas pessoas do sistema e como é que eu faço essa operação ser mais eficiente? Um outro de governança e compliance, como é que dentro do compliance e da governança eu consigo gerar maior eficiência? A gestora explica que é necessário aos órgãos de saúde, incluindo os públicos, responder a uma pergunta central: como fazer gerar mais valor? Até porque, segundo Marta Oliveira, são vários os gargalos que fazem a eficiência, os recursos e até mesmo vidas serem perdidas. A gente precisa discutir o nosso modelo de saúde, né, que é um modelo de saúde pouco organizado, com várias portas de entrada. A gente não consegue uma articulação, você não tem um cuidado articulado de um cuidador mesmo. Então, assim, você tem vários médicos, mas na verdade você não tem um que te conheça como um todo. Você muitas vezes tem como porta de entrada a própria emergência, que é um lugar para a emergência, né? A gente tem um sistema onde tem uma desconfiança muito grande entre esses atores. Miguel Sendoroglu Neto, diretor médico e superintendente do Hospital Israelita Albert Einstein e presidente da Comissão Científica do Congresso, aponta que o problema vai além dos hospitais. É preciso olhar múltiplo com serviços de saúde, prestadores, indústria de material e medicamentos, operadoras e agências regulatórias, por exemplo. Quando a gente fala de desperdício, acho que é importante também contextualizar isso. A gente está falando de dinheiro, de tempo, de ideias, de oportunidades e de vidas, né? Uma forma de desperdício é aquilo que a gente está chamando aqui no Congresso como desperdício clínico, né? É quando o paciente não precisa de um diagnóstico, não precisa de um procedimento e ele é feito.
Para estimular as novidades, empresas do ramo de tecnologia e startups com foco em soluções para eficiência e saúde também apresentam suas ideias e produtos aos 113 membros da associação. Dentre as startups, a que apresentar a maior inovação vai ganhar R$15 mil em serviços para o seu desenvolvimento. Agora, 11h10, mudando de assunto, uma nova arena de esportes tem estreia aqui em São Paulo. Marcela Lorenzetto. Estreando um espaço inédito para esportes no país, brasileiros estão no time campeão da etapa latino-americana de Arena of Valor. Os esportes ou esportes eletrônicos são uma modalidade de competição profissional com jogos de diversas plataformas, que vem crescendo no Brasil. Exemplo disso é a escolha de São Paulo para receber os melhores jogadores nas finais das etapas europeia, latino e norte-americana. Ramon Herman é um dos responsáveis por isso. Diretor de esportes da Tencent, ele afirma que o jogo é extremamente popular no Brasil. Para Herman, os brasileiros têm estratégias únicas e inusitadas, que deixam a partida ainda mais emocionante. Ficamos super impressionados com o quão apaixonada é a base de jogadores brasileiros, como eles são dedicados. E o que mais me chamou a atenção foi acompanhar as equipes brasileiras na segunda temporada, porque elas vieram com estratégias que nunca vimos em nenhuma outra região. Então é realmente emocionante ver uma dessas equipes na final e ver como os jogadores se sairão. Em uma disputa acirrada, a equipe Nova eSports venceu a Geo eSports e levou $20 mil para casa. Com 4 brasileiros e um uruguaio, o time representa a América Latina no maior torneio de Arena of Valor do planeta, que acontece entre os dias 23 de novembro e 16 de dezembro na Tailândia. Paulo Jesuíno Fera Benetti, um dos competidores da Nova, conta que já participou de outros campeonatos fora do país. Mas para ele, a energia do público brasileiro na arena foi fundamental para a vitória. O público é incomparável, assim. O Brasil está crescendo muito e muito mesmo, assim, com a Tencent no geral. Está muito contente, estou muito orgulhoso do meu time, do pessoal inteiro, não só do meu time aqui da organização também. Ela sempre apoiou a gente demais, sempre jogou a gente lá para cima, então eu estou em casa, estou muito feliz. O Arena of Valor é líder global em esportes móveis. O evento final das etapas regionais teve como palco um novo espaço desenvolvido pela holding BBL. Localizado no Brás, região central de São Paulo, o galpão tem 1.600 metros quadrados. Além do escritório para a equipe, há 6 estúdios para transmissões ao vivo. E claro, a arena, onde aconteceu a grande final, com espaço para 300 pessoas. O fundador e proprietário da BBL, Léo De Biasi, conta que estrear com um evento tão significativo foi um batismo de fogo. A gente está muito feliz com a inauguração da casa, já de uma maneira super movimentada, né, com mais de um evento acontecendo simultaneamente aqui conosco, e falamos em uma produção com 3 línguas. Mas os resultados estão sendo bem legais, o feedback de todo o público do que eles estão vendo, do que eles estão podendo experimentar aqui dentro da casa, está sendo muito positivo. Depois do debut, Léo já tem planos para o futuro e anuncia que a final da La Liga deve levar ao galpão uma legião de fãs do popular jogo Counter-Strike. Falando agora de Fórmula 1, Alex Ruffo acompanhou o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 em Interlagos. E, Alex, o pentacampeão Lewis Hamilton foi para a pista como se precisasse vencer a prova e conquistar o título, né? Bom dia. Bom dia, meu caro Vitor Brown. É verdade, exatamente isso que aconteceu e com a faca no meio dos dentes. Parece até que a equipe esqueceu de avisar Lewis Hamilton que o campeonato já tinha sido decidido há 2 semanas atrás no GP do México, e o cara é realmente incrível. Nos primeiros treinos livres da sexta-feira, o Verstappen foi o mais rápido. Na segunda sessão, foi a vez do finlandês Valtteri Bottas fazer o melhor tempo. E no sábado, o Vettel liderou a terceira e última sessão de treinos livres. Só que treino é treino e jogo é jogo. Então, quando era para valer, Lewis Hamilton foi para a classificação e deixou todos esses caras para trás, marcando sua 10ª pole position do ano, 3ª em Interlagos, de número 82 da carreira e 100ª da Mercedes na Fórmula 1. Início de prova, e Max Verstappen, que tinha largado da 5ª posição no grid, fez uma prova espetacular de recuperação, ultrapassou o Raikkonen, depois o Vettel e logo em seguida o Bottas. E com uma estratégia perfeita da equipe Red Bull, ele foi para os boxes e fez a troca dos pneus por macios, partiu para cima do inglês e tomou a posição de Lewis Hamilton, assumindo a liderança da prova.
Quando já pensava no champanhe e no hino holandês tocado no pódio, Verstappen foi, na verdade, tocado por Esteban Ocon, saiu da pista e voltou atrás do pentacampeão do mundo, que venceu pela segunda vez em Interlagos e colocou na conta mais uma vitória, a de número 72 da carreira. Muito frustrado e ensandecido, avisou seu chefe de equipe pelo rádio que tão logo terminasse a corrida, prometia ir para cima do seu algoz, o piloto francês da Force India, e assim foi feito. Final de prova, foi para cima mesmo, empurrando e ameaçando o Ocon, que lhe tirou a possibilidade de vencer pela sexta vez na carreira, depois de uma corrida perfeita. Só que esses empurrõezinhos não foram nada se comparados com a ira de Nelson Piquet em uma situação bem parecida com essa durante o GP da Alemanha de 82, quando o brasileiro foi jogado para fora da pista por Eliseu Salazar. Com a mesma destreza que empunhava o volante de um Fórmula 1, fechou os punhos à la Mike Tyson, partiu para cima do piloto chileno, desferindo uma sequência de diretos e cruzados que, para sorte de Eliseu Salazar, ainda usava capacete. Agora, de volta à briga, só que dessa vez na pista, e pensando melhor, talvez a equipe tenha mesmo esquecido de lembrar Lewis Hamilton que o campeonato de pilotos já estava decidido, mas acho que foi logo depois da largada que o inglês recebeu alguma mensagem da sua equipe avisando que ainda faltava mais um título. Aí ele colocou mais uma vez a faca no meio dos dentes e conquistou também o Mundial de Construtores para Mercedes. Alex Rufo para o Jornal da Manhã, segunda edição. Esportes. Falando agora do futebol, final de semana teve rodada do Campeonato Brasileiro. Aqui comigo, André Ranieri. Bom dia, André. É isso aí. Bom dia a você, Vitor Brown. Bom dia também ao ouvinte da Jovem Pan aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Rodada movimentada no Campeonato Brasileiro, começando pelo clássico, né? Tivemos um clássico na Arena Corinthians, muitos torcedores, mais de 44 mil pessoas acompanharam essa vitória, aliás, esse empate entre Corinthians e São Paulo, 1-1, e um jogo com muitas polêmicas, né? A começar por um gol que não foi dado ao Danilo no primeiro tempo. Ele finalizou, o Jean, goleiro do São Paulo, fez a defesa, a bola entrou, todo mundo viu, mas o árbitro da partida não viu, o auxiliar número 1 também não, e o adicional número 1, né? Tem uma imagem que mostra o adicional bem na linha do gol, da bola, do gol, não tinha como ele não ver, né? Tava muito próximo ali, o lance é muito rápido também, é verdade, mas é complicado, quando temos tantos árbitros dentro de campo, não conseguirem ver isso, que a bola entrou, e o chip, né? Não custa nada também colocar o chipzinho ali, o relógio que vibra, já acabaria com esse problema. Nem o VAR seria necessário para ver se de fato a bola entrou. Aí no finzinho da primeira etapa, Ângelo Arauz, jogador chileno, foi expulso de maneira infantil, não é a primeira vez que ele deixa o Corinthians na mão. No segundo tempo, como que seria a partida dali em diante? Será que o São Paulo iria com tudo para cima? Ainda sonhava com o título do Campeonato Brasileiro? Não. O São Paulo ficou acuado, né? Parece que o Corinthians estava com um jogador a mais, tanto que na segunda etapa o Ralf, que não fazia gol desde 2015, foi lá, fez o gol do Corinthians, e depois o São Paulo conseguiu empatar também com o jovem Brenner, né, jogador de Cotia. Aliás, o Elinho entrou outro dia, fez um bonito gol, e agora o Brenner, né? Cotia, por enquanto, pelo menos quando ela é acionada, ela consegue ter bons resultados. Fim da partida, 1-1, claro, muita reclamação por parte do Corinthians, né? Afinal de contas, o André Sanches, ele reclamou que o Coronel Marinho, que é responsável pela arbitragem brasileira, estaria mal intencionado, porque ele votou contra essa gestão da CBF, que teria uma teoria da conspiração por trás. Também acusou alguns diretores do São Paulo de terem ido na sala de arbitragem antes do clássico. Muita confusão. O técnico Jair Ventura também, que não costuma falar da arbitragem, também estava reclamando muito, né? Afinal de contas, o Corinthians vem sendo bastante prejudicado neste Campeonato Brasileiro. É engraçado que o torcedor brinca, é reembolso, né? O Corinthians historicamente foi beneficiado e agora está prejudicado. E agora vem sendo, pelo menos recentemente... Mas foi mesmo, e no clássico não dá para dizer que não foi, né? De fato, o Corinthians está atrapalhado. E nesse Campeonato Brasileiro, especificamente, parece que na maior parte dos casos o Corinthians é mesmo prejudicado, né? Uma coincidência. Historicamente não é assim. Os times grandes, normalmente, eles levam vantagem. Na dúvida, a arbitragem sempre vai dar pro time maior, né? Mas nesse Campeonato Brasileiro, especificamente, não colocando no clássico, né? Afinal de contas, são dois times grandes, mas o Corinthians acabou sendo prejudicado mais uma vez contra o Botafogo. Já havia sido prejudicado também por um pênalti não marcado em cima do Roger. E esse empate custou o emprego do técnico do São Paulo, do Diego Aguirre. Exatamente. Né? Aí o Aguirre, ao que parecia, ele permaneceria pelo menos até o fim da temporada, e é aquele negócio. Ele começou muito bem, expectativa lá no alto, o torcedor do São Paulo imaginou que o tricolor pudesse brigar pelo título do Campeonato Brasileiro depois dessa boa sequência, mas
muita gente se esqueceu que lá atrás a expectativa era do São Paulo não cair para a segunda divisão, não ficar naquele cai não cai do ano passado. Foi um drama danado para o São Paulo e nesse ano estava fazendo uma boa campanha, contou com bons momentos do Diego Souza, do Nenê, do Everton principalmente, que depois que saiu o São Paulo começou a cair muito de rendimento, e o Aguirre pagou a alta expectativa que ele mesmo criou. O São Paulo caiu para a 5ª colocação, não está ali naquela zona que garante a equipe na fase de grupos da Libertadores do ano que vem, mas ainda assim já é bastante. No começo do campeonato, o torcedor do São Paulo esperava brigar para não cair, esperava uma campanha bem pior, nunca sonhou que viraria o turno em primeiro, né? Exatamente. Então o São Paulo estava fazendo um bom ano, o Aguirre vinha fazendo um bom trabalho. Até umas semanas atrás, muita gente se lamentava, pô, será que ele vai para a seleção do Uruguai? Muita gente chegou a comemorar a renovação do Tabárez. O Aguirre agora vai permanecer. Só que o futebol ele é tão dinâmico que foi lá, não conseguiu mais um bom resultado, acabou empatando aí com o Corinthians, jogando fora de casa com um jogador a mais. O São Paulo, quando tem a bola, tem um pouquinho de dificuldade e acabou demitido aí, não é mais treinador do São Paulo. Resta a pergunta agora, quem será o próximo comandante do São Paulo, Brão? Tem a chance de ficar o próprio Jardine, né, dele ser efetivado para o ano que vem, como aconteceu com o Carille no Corinthians, no Flamengo, né, com o Barbieri, enfim, tem outros exemplos, né? Que é um treinador que fez muito sucesso nas categorias de base, né, e que conhece muito bem o São Paulo e já faz parte da comissão permanente do Tricolor. É um bom nome, são poucos jogos aí até o fim da temporada. Vamos ver se, de fato, o Jardine vai continuar aí no comando do São Paulo por mais tempo ou se é só aquele técnico tampão. E o Palmeiras, André, continua líder, a rodada ajudou, mas o Palmeiras fez a parte dele também, né? É verdade, o Palmeiras fez a parte dele, empatou com o Atlético Mineiro, jogando fora de casa, foi beneficiado com os rivais não terem conseguido bons resultados. O Palmeiras que teve uma penalidade que muita gente disse que não foi, discutível, um pênalti mandrake, né, como a gente fala no futebol, que foi convertido e conseguiu um empate. 1-1 com o Atlético Mineiro, passos largos. Os matemáticos já colocam aí o Palmeiras com mais de 70% de chances de ser campeão. Eu colocaria com 99,99%. Até porque tem uma tabela fácil agora pela frente, teoricamente mais fácil, né? Não pega nenhum adversário grande. O jogo mais complicado talvez fosse esse, né? Que o Palmeiras saiu bem. E não tem ninguém jogando mais futebol que o Palmeiras. É bom que se diga isso, né? O Flamengo tá aos trancos e barrancos, foi derrotado no Clássico diante do Botafogo. O Internacional também não tem aquele fôlego, o Grêmio já ficou para trás. Então não tem nenhum time que vem jogando um futebol tão bom quanto o do Palmeiras, que pode de repente bater de frente com ele nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Eu já colocaria o Palmeiras como campeão brasileiro de 2018, Brão. E para fechar, o Santos hoje joga aqui em São Paulo, né, com a Chapecoense, né, André? Isso, com transmissão da Jovem Pan, Santos e Chapecoense, às 8 horas da noite no estádio Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. Então, dando uma rápida passada aqui pelos resultados da 33ª rodada, a América Mineiro perdeu para o Paraná por 1-0, jogando no Independência. Essa foi dose também, o América brigando para não cair, perde em casa pro Lanterna já rebaixado. Já rebaixado, exatamente. Aí assinou a sepultura. E custou o emprego da Adilson Batista também. Vale destacar que 2 técnicos foram demitidos nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians empatou com São Paulo, esses 2 jogos no sábado. Corinthians 1, São Paulo também 1 na Arena do Corinthians. E ainda no sábado, o Atlético Paranaense 2-0 em cima do Cruzeiro, jogando na Arena da Baixada. O Atlético, talvez o melhor futebol da atualidade do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo bateu o Flamengo por 2-1. Aliás, o Flamengo virou um grande freguês aí do Botafogo. Botafogo 2, Flamengo 1 no Engenhão, todos esses jogos no sábado. Aí domingo, o empate entre Atlético Mineiro e Palmeiras 1-1 no Independência. Vitória empatou com o Bahia por 2-2 no Barradão. Ceará empatou com o Internacional por 1-1 no Castelão. Aliás, Fortaleza vai subir no ano que vem para a primeira divisão. O Ceará está lutando aí para permanecer, né? 2 cearenses que vem fazendo sucesso. E o Castelão, boa notícia, está sempre lotado. Agora estava abandonado até outro dia, agora está sempre lotado, né, Brão? E o Grêmio bateu, só para fechar, o Grêmio bateu o Vasco da Gama por 2-1 na Arena do Grêmio, Fluminense 0, Sport também 0. E hoje, fechando a rodada, Santos e Chapecoense no Pacaembu. Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro, tem 67 pontos. Internacional é o segundo com 62. Flamengo aparece na 3ª colocação com 60. E o Grêmio fecha o G4, tem 58 pontos na zona de rebaixamento. Vitória, América Mineiro, Chapecoense e o já rebaixado Paraná. Só para fechar, André, rapidinho, final da Libertadores deu empate, né? Deu empate, 2-2 na Bomboneira neste domingo, um jogaço, uma atmosfera,
o jogo do século, né? Todo ano a gente tem um jogo do século e, por enquanto, o jogo do século de 2018... Fica valendo mais novo, né? Fica valendo mais novo. Foi essa partida entre Boca Juniors e River Plate, que terminou empatada por 2-2. Por 2 vezes o Boca Juniors saiu na frente e por 2 vezes o River Plate conseguiu empate com Lucas Prato, ex-jogador do São Paulo. Hoje em dia até que daria um caldo aí no tricolor. Primeiro jogo da decisão da Copa Libertadores, então empatado na Bombonera, 2-2. O jogo de volta acontece no Monumental de Nunes. Lembrando que na Copa Libertadores não tem um gol qualificado e lembrando também que a partida aconteceria no sábado, mas como ela foi adiada, fortes chuvas, aconteceu nesse domingo. Fechado. Valeu, André. Daqui a pouquinho tudo no Camisa 10 e à noite tem as jornadas. Tá nessa, né? Isso aí, tô nessa também. Grande abraço, Brown e ouvinte da Jovem Pan. Agora 11h25, rapidamente a gente vai até o interior de São Paulo. Informação de Alexandre Pitoli. Bom dia, Vitor Brown. Bom dia, amigos da PAN que acompanham a segunda edição do Jornal da Manhã. Vitor, circula na internet um vídeo que mostra um peão de boiadeiro sendo pisoteado por um touro após cair no chão no último sábado, durante a festa do peão de boiadeiro realizada na cidade de Guaimbê, região de Marília, no interior de São Paulo. Edson Oliveira de Souza, o peão de 28 anos, montava um touro quando foi ao solo e pisoteado. Na sequência, a imagem ainda mostra Edson levantando, indo em direção à cerca. Só que, logo depois, ele leva a mão ao peito. Testemunhas dizem que ele foi socorrido rapidamente. Entretanto, levado ao pronto-socorro da cidade, não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo do peão foi levado à cidade de Iguatemi, sua cidade natal, no Mato Grosso do Sul, onde foi sepultado. O evento seguiu no domingo com uma homenagem ao peão. Alexandre Pitoli, da Rádio Jovem Pan News Bauru, para a Rede Jovem Pan. 26, ponto final no Jornal da Manhã, segunda edição. A você que nos acompanhou pela Rede Jovem Pan News, você fica agora com a sua programação aqui no nosso canal no YouTube. Na sequência, vem aí o Fernando Martins, vai começar o Ligado na Cidade. Uma ótima semana para você, uma boa segunda-feira. Até amanhã. Jovem Pan News. Jovem Pan.